Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Jesus dá um exemplo a uma mulher cananeia que pede ajuda, intervenção e cura. Jesus tinha enfatizado várias vezes: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para os seus discípulos: vão e preguem o evangelho, mas ainda não aos gentios. O plano de Deus se abriria, desdobraria aos gentios depois, mas por conta de uma aliança com Abraão, tinha que ser apresentado a descendência, a linhagem natural de Abraão. Essa mulher que chega é uma sírio-fenícia, uma cananeia, ou seja, ela é uma gentia, ela não é da linhagem de Abraão. Jesus olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão dos filhos, entregá-lo aos cachorrinhos. Jesus está usando a analogia dizendo: nesse momento os filhos da casa que têm direito, você não faz parte deles. A mulher olha e diz: Senhor, nossos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que ela está dizendo? Honestamente, o Senhor vai convir comigo que os filhos não estão aproveitando tudo. Deixa eu pegar a rebarba, deixa eu pegar o que eles estão desperdiçando. Eu não quero usurpar o direito deles, mas eles não estão aproveitando o que o Senhor está oferecendo. Jesus olha e diz: mulher, grande é a tua fé. A Bíblia diz: na mesma hora a filha foi curada, foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que os filhos não estão aproveitando, já tem cura e libertação para nós, o que é que não está à minha, à sua disposição? Quando nós entendemos o que é ser filho, nos assentamos à mesa, entendemos o que é que Deus tem. Mas nós não vamos viver nada extraordinário sem entendimento. E o entendimento não é acessado se ele não for valorizado. Eu falei de responsabilidade humana. Nós precisamos entender que ela começa com valorizar, com desejar, e se estende em formas práticas a buscar o entendimento e a compreensão da palavra. Tem um monte de crente que acha que o entendimento vai vir por download gratuito, de preferência enquanto ele dorme, na lei do mínimo esforço. Não, gente, eu fico surpreso com a vagabundagem espiritual de alguns. Uns anos atrás uma pessoa me abordou, e ela não foi a única, mas esse foi o primeiro fato que me fez agir dessa forma. E no final de um tempo de ministração, essa pessoa simplesmente me disse: pastor, o senhor pode orar comigo, impor as mãos sobre mim? Eu falei: eu posso, mas eu queria saber por quê. Eu não gosto de orar sem saber pelo quê. A pessoa diz: não, eu queria que o senhor me transferisse seu dom de conhecimento. Eu falei: querido, primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. Porque a Bíblia fala de palavra de conhecimento, é a revelação. Não está falando de conhecimento, é palavra de conhecimento. Eu falei: não é dom. Eu falei: mesmo se fosse, não está no poder da gente transferir. Mas se fosse e tivesse no meu poder transferir, eu não lhe dava. Ela olhou para mim surpresa e falou: por quê? Eu falei: porque tu é uma folgada. Ela ficou chocada. Eu falei: chocado tinha que ficar eu. Eu falei: desde a minha adolescência eu enfiei a cara nas escrituras. Eu decidi valorizar isso. Eu falei: eu trabalhava, estudava durante a semana, lia a Bíblia assim, dentro do ônibus, banheiro. Não recomendo isso a ninguém, uma confissão de um erro. Na aula, quando achava chato. Um dia na chamada, em vez de responder presente, respondi aleluia. Mas quando chegava o sábado, que era o dia livre da maioria, os amigos iam para o clube, clubão municipal, nada chique, né? Mas iam para a piscina. Eu ficava em casa, lendo, estudando a Bíblia. À tarde a turma ia jogar futebol, eu estava lá lendo a Bíblia. À noite os crentes iam para o culto dos jovens na igreja, os não tão crentes iam para o shopping, para o cinema. E eu, se não estivesse na igreja, estava estudando a Bíblia. E eu falei para ela: eu passei uma vida renunciando um monte de coisa para isso. Tu vem quer levar isso de graça, de uma hora para outra, na boa. Eu falei: é ruim. Nós precisamos entender que isso contraria as escrituras. Provérbios 18:15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, o ouvido dos sábios procura saber. Conhecimento, saber, o entendimento não corre atrás de você, é você que tem que correr atrás dele. Quem está entendendo isso? Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Ou seja, abre mão de qualquer outra coisa que você tem para adquirir o entendimento, porque ele é mais valioso do que tudo. Agora eu vejo pessoas que não dão valor nenhum. Não me diga você que um crente que nunca lê a Bíblia, que ele ama a palavra de Deus. Ele pode se enganar, ele pode acreditar que ele ama, mas ele não ama. Ah, pastor, não dá para ler o tempo todo. É verdade, mas mesmo momentos que você não está lendo, se você tem uma cultura de valorização, você está pensando, você está refletindo. Eu fico impressionado com gente que nunca fala de Bíblia, nunca tem um versículo para compartilhar, nunca tem algo que Deus falou no coração dele, nada, zero em qualquer conversa. E tem outros, por sua vez, não falam de outra coisa. Eles sempre estão compartilhando algo mais. Sabe o que é interessante? Quando você começa a dar valor, a palavra de Deus vai operar até em momentos que você não conseguiu dar aquela pausa completa. Eu acho interessante que muitas vezes aquilo que eu começo acordado, meditando, refletindo na escritura, continua quando eu estou dormindo. A Bíblia diz para meditar na palavra de dia e de noite. Eu já falei para Deus muitas vezes: eu não tenho controle do de noite depois que eu durmo. Mas o que eu descobri é que se ela ocupa a sua mente, os seus pensamentos durante o dia, o processo vai continuar de noite. E acredite você ou não, muitas vezes aquilo que eu só questionei, pensei, orei durante o dia, me é explicado durante a noite. Ontem no avião, voltando de viagem,
Eu estava meditando nessas coisas que ia falar com vocês e fui vencido pelo sono. Mas enquanto eu dormia, Deus começou a falar comigo e me explicar algumas coisas muito interessantes. Sabe, nós podemos viver resultados maiores, mas tem que ter valorização, é o ponto de partida. Agora, o que eu e você precisamos entender, se a compreensão, ela produz frutificação, a falta dela nos sabota, nos rouba. E Deus já falava isso desde a velha aliança. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê que Deus está falando? É só você ler a continuidade. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo: vocês não valorizam a minha palavra, eu não vou valorizar vocês. Vocês esqueceram da minha lei, eu vou esquecer de vocês, da continuidade. Agora a pergunta é, se Deus está agindo nessa mutualidade e reciprocidade, o que acontece quando eu e você valorizamos a palavra? O que acontece quando eu e você não nos esquecemos dela? É o resultado seguro para prosperar. Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, você vai prosperar em todas as coisas. O que Deus espera é que eu e você levamos a sua palavra a sério e vivamos por ela. Você percebeu, lendo a Bíblia, que lá no Éden, uma das árvores, aliás a única que Deus vedou acesso, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente pensa que Deus proibiu o resultado que trouxe, todo mundo só pensa que era a árvore do conhecimento do mal. Mas a árvore não era conhecimento só do mal, que é negativo. Ela também dava conhecimento do bem. Aí vem a pergunta: Deus não queria que o homem conheça o mal, a gente entende. Mas Deus não queria que o homem conheça o bem? Qual o motivo dele vedar o acesso ao conhecimento do bem? A verdade é que o homem não precisava conhecer o bem ou o mal. Deus está dizendo: eu estou te dizendo o que você deve fazer. Eu quero para você o bem e não o mal. Tudo que você precisa é ouvir a minha palavra. E o problema é que nós queremos ser autônomos, independentes. Se eu souber distinguir, eu mesmo decido e não preciso ficar ouvindo o que ele tem a dizer. Deus está dizendo desde o início, a receita mais garantida para o seu sucesso: leve a minha palavra a sério. Confie no que eu estou dizendo a você. Quem está entendendo? Diga amém. Quando essas verdades vão fazendo sentido para mim e para você, entendemos que buscar entendimento é nossa responsabilidade. Isso começa com a valorização, com a disposição, obviamente, de ler, de estudar a palavra de Deus. Sabe, você nunca vai ver a gente ter uma mensagem aqui que diga que entretenimento é errado. A gente fala sério, clientes que gastam horas e horas e horas e horas e horas de entretenimento, mas depois diz que não tem tempo de ler a Bíblia. O seu problema não é tempo. O seu problema é o que é que você dá valor. Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você entende o que é a palavra e valoriza, você arruma tempo para ela, você vai sacrificar o resto. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Tudo o que você puder, use para isso, inclusive uma boa gestão do seu tempo. Mas a razão pela qual muitas vezes nós não gerenciamos é porque não damos o devido valor. Porque onde damos valor, o coração acompanha. Isso não vira apenas o trilho no qual nós nos movemos, a meta que vamos alcançar, mas a nossa empolgação de vida. E se valorizarmos e buscarmos, eu e você precisamos entender que não só vamos fazer isso lendo, meditando a palavra, ouvindo mensagens, estudos, né, se expondo ao ensino bíblico, que hoje temos tantas formas. Desde uma estrutura de escola bíblica que a gente provê, recursos, né, que hoje estão aos montes à nossa disposição. Se a gente valorizar e decidir trilhar esse caminho, ainda assim nós precisamos entender o quê? Que sozinhos nós não vamos muito longe. Uma das orações registradas na Bíblia que eu mais repito desde a minha adolescência é o Salmo 119, de novo o Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, se Deus não faz tudo sozinho, e eu tenho a minha parte envolve dizer: eu também não posso ficar sozinho, eu preciso da ajuda dele. Abre os meus olhos, traga a revelação. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo várias orações que Paulo fazia em prol dos outros, porque nós devemos orar por nós e pelos outros. Efésios capítulo 1, de 17 a 19, Paulo diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Conhecimento produz um nível de resultado. Conhecimento revelado, nem se fale. A conversa é outra. A Escritura diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O choro na vida de quem teme a Deus, a tristeza, a dor, deveria ter prazo de validade. Mas a pergunta é, aquela declaração é literal? Eu não creio. Porque se fosse, todos os nossos problemas se resolveriam automaticamente, em no máximo 24 horas. Amanheceu, zerou tudo, todo mundo estava contente, de bom humor. O que não acontece com muito crente. O que a alegria vem para amanhã? Se isso não é literal, porque a Bíblia fala que o choro de alguns durou muitos dias e é alegório, qual é o significado? Que simbolismo, alegoria nós temos? A Bíblia está dizendo que o choro prevalece durante a noite. O que é que prevalece na hora da noite? Trevas, escuridão. O que muda com o amanhecer? A chegada da luz. O que tem o poder de mudar emoções é quando eu e você estamos alinhados com a palavra e a revelação da palavra entra. Quando a luz, o entendimento espiritual, a revelação entra, é uma revolução em toda a prática do nosso ser. E nós precisamos desse nível de entendimento. Filipenses 1:9, Paulo diz também, faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção. Outras versões dizem discernimento. Percepção espiritual associada ao conhecimento. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, o pleno conhecimento que vem com a sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo sabia que o povo precisava mais do que o ensino da palavra, mais do que o conhecimento racional e intelectual da palavra. Eles precisavam de entendimento espiritual, de conhecimento que vem do céu, de sabedoria divina, porque isso é revolucionário. Agora, como se alcança? Conhecimento você pode ter ouvindo o ensino bíblico, lendo a palavra, mas percepção espiritual requer que, junto com o nosso relacionamento com a palavra, exista um ingrediente inegociável na vida cristã chamado oração. Oração não deveria ser, para mim e para você, apenas a forma onde eu peço para Deus algum problema que eu tenho e Deus responde. Ela envolve isso, mas não se limita a isso. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz assim, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, ele também disse, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, além de pedir e Deus responder, além de invocar e Ele atender, Ele está dizendo, eu quero anunciar coisas que você não sabe, coisas que você nunca entendeu, porque a oração pode nos introduzir num ambiente de revelação. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos valorizar a palavra, buscar o entendimento. Isso não significa sermos exímios conhecedores de aspectos técnicos da teologia, mas ter algo prático que faz com que eu e você possamos viver para o seu inteiro agrado, viver de modo digno do Senhor, que honre ao Senhor e que a gente frutifique em toda a obra, boa obra, sem parar de crescer no conhecimento de Deus, que é algo progressivo. Você recebe essa palavra? Então, recapitulando o sentido de ouça bem. Tem a parte divina, mas tem a humana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Recapitulando os tipos de solo, temos a beira do caminho, solo pedregoso, terreno cheio de espinhos e o frutífero. O que determina que tipo de solo que seremos é a maneira como ouvimos. Ela que determina os resultados. E se queremos ser o solo frutífero, escolhemos isso. Para viver a frutificação que depende do entendimento, nós precisamos buscá-lo. Isso começa com a valorização, leitura e meditação na palavra, todo estudo bíblico que você puder, mas precisa de um ingrediente que é espiritual. A intervenção divina é quando Deus vai vivificando a palavra. Eu amo as experiências de coisas que eu sabia uma vida inteira, mas de repente aquilo resplandece de tal forma e muda completamente a sua vida. Como que nós passamos para esse outro nível? Oração. E nós não deveríamos orar apenas por questões naturais. Muitas vezes eu tiro tempo para orar, e às vezes eu estou, principalmente quando vou orar em línguas, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala mistérios. Eu creio que muitas vezes Deus nos leva a um lugar onde nós começamos a falar no nosso espírito. A Bíblia diz que em espírito você ora, somente está sem fruto. E você começa a orar a respeito dessas verdades. Eu tenho essa experiência quando eu gasto tempo orando em línguas. De repente parece que alguma coisa sai do andar de cima do plano espiritual e entra na cabeça da gente. E de repente o entendimento abre, expande. Mas às vezes eu estou orando especificamente por entendimento. Não apenas uma oração que eu não sei o que é. Mas quase sempre esse último estágio que você entra no lugar de revelação, ele só é acionado por esse tempo de oração. Eu tenho entendido a importância ultimamente, nunca percebi isso antes,
que o jejum tem nesse processo, mas isso não é assunto para hoje, é para outra hora. Mas a oração é a nossa chave. Pai, nós te pedimos que aquilo que ouvimos possa ter mais do que um efeito imediato aqui e agora. Sabemos que precisamos desse início, mas eu oro que o Senhor nos ajude nesse momento a avaliar a maneira como temos lidado com a Tua Palavra, com as Escrituras. E queremos fazer não apenas a autoavaliação, que é bíblica. Examine-se o homem a si mesmo, diz a Tua Palavra. Mas nós clamamos também por aquela avaliação do alto, que é bem mais segura e completa. E oramos como salmista: sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Tua palavra diz que quem ouvinte não é praticante está se enganando. Muitas vezes, ao nos enganar, não percebemos isso na autoavaliação. Mas na avaliação do alto, isso muitas vezes é exposto. E nós oramos que o Teu Espírito exponha onde estamos. Queremos que o Senhor nos mostre o nível de valor que estamos dando à palavra, ou que nem temos dado, e o contraste com onde deveríamos estar. Não para que ninguém saia desse lugar debaixo de culpa ou condenação ou tristeza, mas para que haja uma decisão de mudança. Desperta-nos, Senhor. E oramos quando saímos desse lugar, que as aves do céu não roubem a semente que está sendo plantada. Oramos que ela seja acolhida com mansidão. Oramos que haja disposição, ó Deus, de reflexão, de análise, de avaliação, de meditação pós-culto, que permita que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça e se desenvolva. Nós clamamos graça e favor do alto sobre cada um nesse lugar, sobre cada um daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, em nome de Jesus. Sopra Teu fôlego de vida sobre o coração de cada um de nós, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.